Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos aqui fazendo uma aula à distância, gravada, né? Sobre a parte de avaliações e perícias. Seria a nossa aula do dia 19/3, né? Seria a aula 4, 3. Seria a aula 3 ou 4, né? A gente tinha acabado de ver, se a gente vai recapitular um pouquinho, a gente tinha acabado de ver a questão da forma como a gente fazia o exercício pelo Excel, né? E aí a gente fez em sala todo o exercício pelo Excel. Aí vocês têm um trabalho, aí vocês podem pausar essa imagem, que é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui o que que é? O objetivo do trabalho então, é criar uma avaliação. Os alunos devem criar um grupo, já foi feito em sala, achar uma casa, um apartamento, um terreno, que é real, e vocês devem achar o valor dele. Como que a gente deve iniciar? Então, procure um terreno, um apartamento ou uma casa similares em bairros similares. Então, vocês vão, por exemplo, bater foto do apartamento de vocês, lá no bairro Santa Bárbara, e vocês vão procurar apartamentos similares, de tamanhos similares, no bairro Santa Bárbara também. E aí, com base nisso, vocês iniciam então o exercício conforme a gente fez 2 vezes em sala de aula, ok? Então, esse é um exercício que vocês, que na realidade não é um exercício, é um trabalho de vocês, tá? Tentem realizar ele também de forma, se realizarem ele dentro desse período que a gente está vivendo, eu acho que daqui uns 30 dias vocês podem até entreguem lá no final do semestre, tá? No final do trimestre. Acho até que a gente tinha colocado alguma data, né? Mas não me recordo exatamente, mas é lá pro final do trimestre, eu acho que vai estar mais tranquilizado, tá? E aí vocês podem entregar lá esse trabalho, né? Então vocês podem ter ainda reuniões lá futuramente ou até via Skype. Então não tem muito problema em relação a isso. Ok? Então bora lá. Então, gente, essa é a parte final, vamos dizer assim, da nossa disciplina de avaliação e perícia, a parte de imóveis. E agora a gente vai para a aula de patologia e recuperação das construções. Aí vocês vão ver em outra câmera agora. Aí então, gente, vocês estão vendo aqui a minha tela. Patologia, então, são as enfermidades, seus mais amplos e variados sentidos, como estado normal de causa conhecida ou desconhecida. Então, isso seria, então, a definição de patologia, né? É o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Então, a gente vai ter os sintomas, mecanismos, causas, origens e defeitos das construções civis. Então, deixa eu explicar um pouquinho para vocês. Os sintomas, então, é o que está apresentando a minha estrutura, né? Por exemplo, assim como um paciente, né? Qual é o paciente, então, com coronavírus, né? Quais são os sintomas que ele apresenta? É tosse e, pelo que eu li, é tosse, né? E aí pode ter falta de ar, né? Então, assim, sintomas, então, seria a tosse e talvez a falta de ar. Então, esses são os sintomas. Numa estrutura, os sintomas seriam, então, uma fissura, uma fissuração, uma mancha de bolor, entendeu? A gente faz essa associação. E que mecanismo que é? Do coronavírus ali, o mecanismo é o vírus, né? Ele que propaga tudo isso e causa isso. No caso da fissuração, quem é que causou a fissuração? Foi uma movimentação da estrutura. Ok. Das causas aqui. As causas, então, é como é que aquilo ali efetivamente ocorreu, né? Então, aqui no caso da movimentação estrutural, que eu tinha comentado anteriormente, seria a causa, tá? Seria a causa e também o mecanismo, tá? É a mesma coisa. Agora, se for, por exemplo, corrosão, tá? A gente está analisando uma estrutura, um pilar, e aí lá a gente visualiza então a armadura, e a armadura exposta então está com corrosão nela.
Então a gente visualiza ela, a gente diz, ó, tem corrosão. Isso é o sintoma, corrosão. O mecanismo é de que forma aquela corrosão aconteceu. Então pode ser por íons cloretos ou pode ser por carbonatação. São as duas mais comuns formas de ocorrer a corrosão, que são mecanismos que aceleram esse processo. E a causa, então, a causa é a corrosão por íons cloretos ou por carbonatação, tá? E o mecanismo, então, é um mecanismo eletroquímico, né? O mecanismo é um mecanismo eletroquímico. Então, notem que, fugindo desse exemplo, todos os outros, a causa e o mecanismo, vão ser a mesma ligação. Como eu expliquei anteriormente, a fissura numa parede que foi por conta de uma movimentação de uma estrutura, tá? E aí, então a movimentação da estrutura que é o mecanismo e é a causa também. Agora, no caso desse exemplo que eu dei sobre a corrosão, o mecanismo seria uma corrosão, físico-químico, né? Um mecanismo físico-químico, que é a troca de elétrons, né? E a causa é uma troca eletroquímica, perdão. E a causa é, então, a corrosão por íons cloretos ou carbonatação, tá? Só nesse caso que vai ter essa diferenciação, ok? Vamos voltar aqui para o slide. A origem, então, dos defeitos da construção civil, né? Então, seria a origem, por exemplo, vamos voltar aqui para a câmera. A origem, por exemplo, ela é da onde que originou essa fissura. Então, no caso de uma fissura numa parede, ela pode ter vindo, então, do projeto, né? Da execução, no momento da execução do projeto, é lá que ela se originou, ou até na falta de manutenção, né? Então, em algum desses pontos, ela vai ter que ter sido originada. Por exemplo, eu fiz lá no projeto que tinha que ter uma pingadeira na minha janela, mas na hora da execução eu não fiz essa pingadeira e, consequentemente, causou uma fissura. A origem é a execução. Nesse mesmo exemplo, eu não coloquei uma pingadeira na janela no projeto. Na execução não foi feito e aí começou a aparecer fissura na realidade. Então, a origem é no projeto. Entenderam? Voltando aqui para o slide. É o estudo das partes que compõem o diagnóstico do problema, tá? Esse é o diagnóstico, tá? Que é o mais importante, é o nosso coração, é o que a gente precisa efetivamente conhecer. Então aqui eu coloco assim, qual que é o objetivo então das nossas construções, né? O objetivo das construções é obter qualidade, ter qualidade na construção, né? A gente prefere prevenir ou corrigir? É óbvio, né, gente? Se a gente corrigir um problema, é porque o problema... É melhor prevenir ou corrigir. É óbvio que sempre a prevenção, ela vai ser muito melhor do que a correção. Correção é quando eu já tenho algum problema e eu não tenho, então... eu já tenho algum problema e, obviamente, vai custar muito mais caro. Então, corrigir sempre vai custar mais caro do que a prevenção, tá? Então, as fissuras. As fissuras são um aviso de perigo, desempenho, aviso de perigo de um desempenho ruim, que está deturpado e também um problema psicológico, né? Como é que é isso? Nós temos, então, a questão do aviso de perigo, obviamente, porque quando a gente vê uma fissura, a gente pensa, putz, o que está acontecendo, né? Por que está fissurado? E aí o psicológico é afetado, se a pessoa não sabe o porquê, né? Se não sabe se é uma fissura pequena, grande, média, é ruim, é grave, não é? Ela realmente afeta bastante o psicológico dela. Aí a gente tem também a questão do aviso de desempenho, né? Que obviamente a estrutura perdeu o desempenho dela, certo?
naturalmente, né? As fissuras são naturais. A gente tem que pensar em como é que a gente vai prevenir elas, né? Então a gente pensa isso lá no projeto, a gente pensa isso lá na execução e a gente vai aprender aqui nessa aula também um pouco de como prevenir elas. Então desde o código de Hammurabi, né, que a gente tem essa questão de preocupação com o terceiro, ali, com quem construiu algo, né? Então, por exemplo, lá no Código de Hammurabi, lá muito tempo atrás, foi a primeira amostra, né, de que o pessoal estava se preocupando, né, em ter uma construção sadia, né? Então, por exemplo, lá dizia que se o construtor construiu e caiu na cabeça do morador, então o morador morreu, então o construtor também tinha que ser morto. Então ali começou algumas legislações que foram apontadas para melhorar, né, no ponto de vista deles, cultural deles, para melhorar o setor de construção, né? Não podia construir sem fundamento. Então a gente sempre vai se preocupar com a vida útil de uma construção e também cuidados em suas diversas etapas construtivas, né? Então a gente verifica esse gráfico, né, gente, que é um gráfico de desempenho em relação ao tempo. Aí a gente tem o seguinte, que conforme vai se passando o tempo, a gente verifica que a linha vai decrescendo, vai caindo, né? A linha azul. Ela vai caindo em relação a quando se passa o tempo lá embaixo. O desempenho que estava ótimo, né? Ele vai caindo normal. E aí, depois na linha azul, aí tem uma linha azul tracejada. E essa linha azul tracejada, então, representa até onde que ele iria cair. Se não houvesse uma intervenção, que lá vocês veem que uma linha preta, chamada de intervenção, que acaba subindo o desempenho e, novamente, a construção começa a cair de novo, até ocorrer uma nova intervenção. Então, a gente tem 3 ondas, né? A primeira é a natural, a segunda ocorreu uma intervenção, ou seja, uma manutenção, pode ser corretiva ou preventiva, não sei qual foi o caso aí, e a mesma coisa na terceira onda. Então isso representa que a gente tem um desempenho mínimo para atingir ali, né? E a gente não pode, né, deixar a linha azul passar desse desempenho mínimo, que é aquela linha tracejada ali, ok? Vamos passar aqui. Aqui é interessante, a gente. Então a gente tem aqui um gráfico de tempo versus custo de manutenção. Ali nesse gráfico de tempo versus custo de manutenção, a gente tem que o quê? Que o custo de manutenção vai ser aumentado conforme vai ser passando assim as etapas de projeto, execução, manutenção preventiva e corretiva. Então nós temos ali que em projeto a gente gastaria muito pouco, né? R$1 ali vamos colocar, para fazer a alteração. Enquanto que para a etapa de execução a gente gastaria até R$5, 5 vezes mais. E para a etapa de manutenção preventiva, onde que não aconteceu ainda nenhum problema, nós teríamos o gasto de 25 vezes mais do que se fosse feito lá em projeto. Para a corretiva, aquela manutenção para algo que já ocorreu, a fissura já apareceu, a gente vai gastar 125 vezes mais do que se fosse prevista lá em projeto. Os conceitos aqui são bem importantes a gente aprender. Então aqui a gente tem o conceito de problema patológico, sintoma, causa, origem, vistoria, diagnóstico, recuperação, reforço e reconstrução. Eu vou passar alguns outros conceitos um pouco diferentes, né, que mais ou menos é isso aí que eu estou colocando aí, tá? Vou escrever aqui no caderno. Então nós teríamos aqui, gente, na outra câmera aqui, nós teríamos aqui então a questão da origem. A origem é onde se iniciou a fissuração. Então ela pode ser em projeto, execução ou manutenção, tá? Então ela pode ser em projeto, execução ou manutenção. Essa é uma definição de um conceito na parte de patologia, tá? Outra questão que é bem importante é a anamnese, tá?
essa palavra aqui, ó, anamnese. A anamnese, então, ela é o estudo, tá? Eu vou representar essa anamnese com uma lupinha, tá? Ela é o estudo do que a gente precisa levantar para entender o porquê daquela fissura aconteceu, tá? Então, isso vai fazer com que eu reúna vários dados, né? Então, eu vou ter que ter uma reunião de dados. Então, olha aqui, ó, uma reunião de dados sobre aquela situação, sobre aquela fissuração. Então, eu vou conversar com o proprietário, vou conversar com o pedreiro, vou conversar com o mestre de obras, conversar com o engenheiro, vou conversar com o proprietário, acho que já falei proprietário. Vou verificar os entornos da obra. Tudo isso é levantamento de dados e tudo isso vai me ajudar a entender o diagnóstico, tá? Então, a anamnese é muito importante. Depois da anamnese, de a gente ter um levantamento de dados, né, a gente tem a parte mais importante, que é o diagnóstico. Então, assim como se eu não faço um levantamento de dados correto, né, não faço talvez até um ensaio, alguma coisa assim, eu não tenho, eu não vou ter o diagnóstico correto, né? Então, eu preciso levantar muitos dados até conseguir ter um bom diagnóstico. Então, por exemplo, às vezes eu preciso fazer um exame, né? Fazer um raio-x de um paciente, vamos colocar isso na medicina, né? Às vezes eu não consigo descobrir se o cara tem algum problema somente de olhar para ele e conversar com ele. Eu vou precisar fazer alguns exames. O mesmo vale para a construção. Às vezes eu não vou conseguir só de olhar, conversar, entender o problema. Às vezes eu preciso de alguns ensaios, tá? E a gente pode também realizar ensaios na construção civil. Aí, a partir disso, a gente vai realizar o diagnóstico, que é a próxima etapa, tá? E aí, dessa próxima etapa, que é o diagnóstico, nós temos, então, que o diagnóstico seria, então, o porquê, perdão, a causa da fissuração. Vamos colocar fissuração, pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer manifestação patológica, tá? Vou colocar embaixo manifestação patológica. Tá, então, o diagnóstico é a causa da manifestação patológica, tá certo? Então, o que causou aquela manifestação patológica? O que causou aquela fissuração? Então, pode ter sido, então, uma movimentação térmica, higroscópica, estrutural, né? Então, algum tipo de movimentação nesse sentido, tá? Então, isso serve, então, para a gente conseguir entender da onde que surgiu aquela fissura, né? E é ali que a gente vai tratar, né? Se, por exemplo, for uma movimentação estrutural, de nada adianta eu vou lá com uma argamassa e reparar aquela fissura, porque se a movimentação continua ocorrendo, a fissura continua abrindo, e não faz sentido nenhum. Por exemplo, e numa movimentação térmica, né? Uma movimentação da temperatura. Nós teríamos uma fissura que abriria e fecharia conforme vai se sazonalmente, né? Então, tem calor, ela vai abrir mais. Tem frio, ela vai fechar mais. Então, essa fissura vai ficar abrindo e fechando. E isso, se eu colocar só uma argamassa, por exemplo, ela não vai sanar esse meu problema. Então, eu teria que ter o quê? Eu teria que ter uma argamassa expansiva, utilizar alguma argamassa com polímeros, para que eu consiga então interligar então esses dois pontos e quando ela se movimentar não causar, não abrir a fissura. Então o tipo de tratamento vai ser outro, né? Então a gente tem a anamnese, o diagnóstico, o prognóstico. O prognóstico nada mais é do que a questão da... A gente faz a seguinte pergunta para entender o que é o prognóstico. O que vai acontecer se eu
se eu não tratar a manifestação. Então, o prognóstico. O que vai acontecer se eu não sanar a manifestação? Essa é a pergunta que eu vou ter que me fazer. Então, o que vai acontecer? Vai, por exemplo, nessa fissura que eu dei anteriormente, nesse exemplo, então ela vai continuar abrindo, vai continuar se movimentando, se eu não fizer nada. O mesmo vale para um ser humano. Se eu não fizer o tratamento adequado, o tratamento correto para o coronavírus, sei lá, a pessoa vai morrer, entendeu? Então é o que vai acontecer se nada for feito, tá? Então esse é o prognóstico. Então a gente já tem então a origem, anamnese, diagnóstico, prognóstico. Temos a origem, anamnese, diagnóstico, prognóstico. Profilaxia. Temos a profilaxia. A profilaxia nada mais é do que o que eu poderia ter feito antes para evitar a fissura, a manifestação. Então a profilaxia é o que eu poderia ter feito antes para evitar a fissuração. Escutem o áudio e não leiam, tá meio feia minha letra aqui. E obviamente, então a profilaxia seria assim. Então, por exemplo, aquela fissura que eu comentei anteriormente, se eu tivesse pensado talvez numa viga de reforço, ter colocado mais aço na minha viga, será que isso ia acontecer? Ou ter colocado um concreto com maior resistência, será que isso ia acontecer? Provavelmente não. Então, isso seria profilaxia, né? E essa profilaxia tem que ter um embasamento. Então, eu teria colocado mais aço ou mais concreto conforme a 6118, a NBR 6118, que é ela que retrata sobre essas situações, tá? E aí a gente vem o tratamento, né? Com base lá no diagnóstico, a gente tem o tratamento, que seria, o tratamento já diz, a palavra já diz, né? Então, o último conceito é o tratamento. Voltando para o slide. Nós temos aqui também a questão da anomalia. Se é causada como uma fissura, a gente trata ela como fissura, trinca, rachadura, fenda ou brecha. A gente tem o tamanho da abertura. Com base no tamanho da abertura, a gente caracteriza uma das 5 formas de dizer o que é essa anomalia. A classificação de reparo, a gente tem como raso, semiprofundo e profundo. Então a gente tem ali os tamanhos de profundidade para classificar ele. Então isso serve para quê? Serve basicamente para a questão do laudo, né? Quando tu vai escrever um laudo, tu já tem alguma definição de como escrever isso, tá? Então eu vou escrever que aquela anomalia lá, aquela fissurinha, será que é uma fissurinha? A gente trata como uma fissura? Ou a gente escreve lá que é uma fenda? Então ali a gente já consegue crivar isso. Assim como o reparo ali logo abaixo. Esse aqui é um dado bacana. Então a gente tem as etapas aqui e o percentual de erros, né? Então, em projeto e construção, a gente verifica que basicamente em projeto e execução nós temos quase 50-50. Ou então o erro é basicamente em um dos dois, tá? A gente tem um pouco da questão de manutenção e um pouco das ações imprevisíveis. Então, normalmente o erro então está na construção ou execução ou na parte de projeto. Graus de defeito, é isso. Essa é a primeira parte da aula. Vamos continuar aqui, aula 2. Eu passo isso aqui de forma um pouco acelerada para vocês,
porque não precisa ver tanto a fundo assim, a gente precisa interpretar, entender um pouco melhor, mas não precisa ver tanto a fundo e discutir tanto a respeito, porque a gente precisa ver as partes mais importantes aqui para vocês, porque a gente tem em torno de 4 aulas sobre esse assunto. Então a gente precisa ver as partes mais importantes. Então, com base nisso, eu sempre acelero um pouco as aulas de patologia aqui para avaliações e perícias, tá bom? Mas não vai ter nenhuma perda, tá? Fiquem tranquilos. Eu sempre friso as partes mais importantes. Então aqui a gente volta para o slide. As legislações em NBRs. A gente verifica aqui o Código Civil Brasileiro, que a gente teve o primeiro Código de Hammurabi, que eu já expliquei hoje já, né? E depois a gente teve a evolução para o Código Civil, não nessa ordem, né? Mas a evolução para o Código Civil Brasileiro, né? Que aí já retrata algumas coisas sobre legislação NBR das construções, o que envolve manifestação patológica e patologia. Então aqui a gente tem o síndico, né? O objetivo do síndico, né, entrou em vigor aí um tempo atrás, alguns 2 anos atrás, é conservar, dar seguro da edificação e representar o condomínio. Então esse seria o objetivo então do nosso síndico, tá? Aqui eu faço uma brincadeira, vocês que estão em casa aí podem tentar fazer, tá? Então aqui a gente tem imperícia, negligência e imprudência, é o que pode ser o que o engenheiro ou o arquiteto pode ser indiciado se causar alguma dessas questões aqui ao lado, aqui né, na direita, aqui, ou na esquerda de vocês, não sei para que lado vai estar. Então, por exemplo, o que seria imperícia? Será que é atitude de descuido ou desleixo ali embaixo do profissional perante o contratante ou terceiro? Ou seja, principalmente aqueles relativos à não participação efetiva na autoria do projeto e ou na execução do empreendimento. Será que seria esse a imperícia? Ou será que seria negligência esse aí? Ou será que seria imprudência? Então isso eu deixo para vocês como, vamos dizer, como um tema, tá? Porque se vocês estão assistindo a aula, vocês vão fazer isso, tá certo? Então isso que eu deixo como um tema, uma verificação se efetivamente vocês viram essa aula, tá? Acho que essa câmera tá torta. Aí. Então, verificação é a imperícia, imprudência e negligência. Ok. Vou seguir a aula aqui para o slide. Tipo de erro técnico cometido, né? A gente tem ali como imperícia, imprudência e negligência. A imprudência e negligência como maior, como sendo maior, né? A imperícia muito pouco. Vocês vão estudar e vocês vão interpretar qual daqueles ali é imperícia, imprudência e negligência. Então, ali o profissional vai sofrer pena, aquele que emprestar seu nome a pessoas, firmas, organizações ou até empresas, executores de obras e serviços sem sua real participação no trabalho delas. Então aí a gente tem uma lei, vamos dizer assim, ali do CREA, né? Mas acredito que vale também para o pessoal do CAL. Aí a gente tem essa imagem aqui, daí diz assim, mas eu recebi uma ordem, o pessoal lá disse para mim fazer essa alteração de projeto, e essa alteração que eu fiz acabou causando uma catástrofe, sei lá, uma fissura, né? Então, mesmo assim, é tu que detém o conhecimento técnico e é tu que vai responder por ela, tá? Por essa alteração. Então, se é tu que detém o conhecimento técnico, é tu que vai responder e não interessa se tu recebeu ordem ou não, tá? Vejam o caso de Sobradinho, né? E os engenheiros que foram acusados, mesmo eles recebendo uma ordem, né? Não interessa. Eles vão sofrer as penas, tá? Porque eles que têm o conhecimento técnico. Aqui, nesse slide aqui, eu coloco a fissura ou vício, né? Essa imagem aí, ótima, né? Fissura ou vício. Então a gente chama assim, ó, de fissura quando a gente está retratando com técnico para técnico, de engenheiro para arquiteto, de arquiteto para engenheiro, de arquiteto para técnico.
a gente chama de fissura. Se a gente está escrevendo um laudo e falando com o pessoal jurídico, né? Então, tipo advogado, juiz, então a gente vai chamar de vício, tá? Então a gente só tem que trocar essa terminologia. Voltando para o slide. A gente tem 90 dias para apresentar as reclamações, né? Vícios aparentes, né? Eles normalmente têm garantia legal, o empreendimento tem garantia legal de 5 anos e prescrição para 10. E a gente tem 180 dias seguintes após o aparecimento do vício para relatar alguma coisa. Senão vai decair o direito da construtora refazer aquilo ali sem custo nenhum. Aqui eu vou passar um vídeo para vocês para darem uma olhada, danos a terceiros. Vou colocar aqui, passar vídeo de danos a terceiros. Vou disponibilizar tanto no grupo de WhatsApp quanto no ambiente acadêmico. Vamos aqui avançar um pouquinho. Aqui é uma brincadeira que eu faço. A expectativa de como é que seria uma reforma e como é que ia ficar versus a realidade do que é uma reforma, né? Uma NBR importante para vocês é essa aqui, ó, a 15575, tá? Nela vai retratar sobre os requisitos mínimos que a gente vai ter sobre sistema estrutural, sistema de piso interno, a questão de vedação externa e interna também, a questão do sistema de cobertura e hidrossanitário. Então, tudo isso a gente vai retratar o mínimo que deve ser feito na construção. E assim como vai ter o mínimo, vai ter o médio e vai ter o máximo. Então, todas as construtoras, se não me engano, a partir de 2015 ou 2016, tá? Que entrou em vigor a NBR 15575 e vale para qualquer empreendimento, Minha Casa Minha Vida ou até aquele alto padrão, tá? Então aqui nos slides a gente vê o seguinte: a estrutura, né, o VUP, que seria a vida útil de projeto, é aquela que detém a VUP mínima maior, que seria de 40 anos. Só que a gente vê ali o seguinte, né? A vida útil do projeto, que seria, por exemplo, quanto que meu projeto deveria ser durável, né? Então, quanto minha estrutura deveria aguentar, quanto que eu respondo juridicamente por aquele projeto, são 40 anos, segundo a NBR 15575, tá? Então, pela questão da estrutura, por exemplo. Então, a gente tem outras questões, piso interno, outros ali nessa tabela, tá? Só que, porém, ele abre um adendo, olha só que interessante. Decorrido 50% do prazo, por exemplo, no caso do 40, 20 anos, da vida útil do projeto, considera-se atendido se não ocorreu nenhuma fissura grave, nenhum problema grave na estrutura, ok? Então isso é bem interessante. Isso aqui é muito legal, gente. Esses gráficos aqui, que está nos slides, representam o seguinte. A gente verifica ali nos gráficos, né, que de 1 a 3 anos corresponde a cerca de 80% das manifestações patológicas, né? Então, numa estrutura, num prédio, numa casa, que a vida útil dela vai ser 50 anos, 60 anos, normalmente a maioria das fissuras aparecem dentro dos 5 primeiros anos, quase 100% delas, né? Então, quase 100% dentro dos 5 primeiros anos. E aí a gente tem, nesse gráfico aqui do slide, no slide 1 e 2, tá? Opa, cacete. Vou voltar aqui, slide 1 e 2, aumenta a telinha, pronto. O slide 1 e 2, nós temos que até o terceiro ano, cerca de 80% das fissuras aparecem até o terceiro ano. Então, tanto na figura 1 quanto na figura 2. Então, isso nos mostra que aquela questão do Código Civil Brasileiro, que nos diz o seguinte, que a gente precisa ter 5 anos de garantia da construtora, praticamente garante que nenhuma fissura vai aparecer nesse prédio depois de entregue efetivo para a sociedade, né? Se passou esses 5 anos, né? Então isso é muito legal, isso é muito importante. Esses estudos, tanto esse primeiro e o segundo gráfico que eu coloquei, foram feitos o primeiro em torno de umas 180 construções, né? Foram verificadas, e o segundo também umas 200 e poucas construções foram verificadas e feito esse estudo em cima. Então,
realmente retrata a realidade. Isso é importante, né? Agora, vamos para a aula 3, que é sobre a questão de inspeção. Isso tudo a gente está acelerando um pouco, mas o que eu normalmente passaria em uma aula, eu passo umas 3 para vocês, tá? Mas, como eu disse, não se preocupem, tá? Eu sempre vou retratar o que é mais importante, fiquem tranquilos. Então, aqui para o slide, a metodologia de inspeção em estruturas, a gente verifica aqui. Quem é o nosso paciente, né? A gente tem que entender o nosso paciente. Então, a gente precisa conversar com ele, né? Estudar ele. Então, o nosso paciente é a nossa estrutura, certo? Então, o mais importante, o coração é o diagnóstico. Então, a gente precisa achar o coração, entender o diagnóstico, tá? O procedimento é o seguinte, então, a gente vai levantar os subsídios, vai pesquisar, levantar os dados, é a anamnese, né, que a gente fala. Esse é o procedimento Liechtenstein, né? E segundo, a gente vai fazer o diagnóstico da situação, tá? Então, reunir todas essas peças que estão faltando, né? Todas essas peças que a gente reuniu e vai montar o nosso diagnóstico. Então, a gente conversou com o proprietário, conversou com o engenheiro executor, conversou com o arquiteto, conversou com todo mundo e aí a gente dá o diagnóstico da situação, tá? E aí, com base nisso, a gente vai definir a conduta, né? Que a conduta, então, pode ser tanto um tratamento, um reforço na estrutura, então eu vou colocar mais barra de aço e vou concretar novamente a minha viga, um reforço. Eu vou fazer um reparo, né? Então aquela minha viga lá, só vou reparar aquele pedacinho aqui, vou colocar uma argamassazinha aqui e tal, e tá reparado. Eu vou dar uma lixada aqui nessa armadura ao longo de toda ela, vou passar um zarcão, uma pintura anticorrosiva, e aí vou colocar um novo concreto, fazer um reparo, né? E aí então essa pode ser uma definição de conduta, ou também pode ser demolição. Eu cheguei assim numa situação onde que, putz, não dá mais pra fazer nada, vou ter que fazer uma demolição. Aí a gente também tem o seguinte, eu vou disponibilizar também a minha apostila, tá? E aí nela vai ter bastante coisa, bastante material. E aí vai ter essa questão aqui, ó, o Procedimento Britânico de Pesquisa em Construção, que é o tal do Building Research Establishment, que é o BRE. E aí nesse BRE a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter cerca de 18 perguntas que a gente pode chegar na hora da inspeção e fazer elas para o proprietário, fazer elas para nós mesmos, porque algumas perguntas são retóricas, e a gente vai conseguir diagnosticar melhor a nossa estrutura, certo? E aí, então, como é que é o processo? Normalmente a gente faz o processo por eliminação, né? A gente revisa o cálculo, faz sondagens, realiza novos cálculos também, e normalmente a gente faz por eliminação. Como é que é isso? Eu vou chegar na estrutura que eu estou avaliando e tal, aí vou verificar, tem entrada d'água, tem alguma questão de movimentação d'água nessa fissura? Aí eu vou colocar aqui não. Então, bom, provavelmente essa parede não tem nenhum contato com a água, por exemplo. Então, provavelmente essa não tem nada a ver com a movimentação d'água. Então, não tem nada a ver com a parte higroscópica, por exemplo, que a gente vai ver mais lá na frente o que isso significa. Eu posso explicar agora também. Então, higroscópica é o seguinte, é a movimentação d'água. Então, imagine que dentro da estrutura a gente tem água ali dentro, naturalmente, tá? Então, toda vez que as partículas de água entram na estrutura ou saem da estrutura, gera uma certa tensão. Então, se a estrutura então gera uma saída muito brusca de água, então ele acaba fazendo isso aqui, ó, né, lá dentro da estrutura. E normalmente não causa nada, mas se for muito grande a movimentação da água, então aí sim vai causar fissuração, tá? Então a gente chama de movimentação higroscópica, tá? Movimentação da água, tá? Então a gente pode eliminar, né, no processo aqui que eu estou explicando aqui no slide, a gente vai eliminando então essas situações até entender melhor qual efetivamente seria o diagnóstico, tá? Quais são os principais instrumentos? Então a gente utiliza o giz de cera,
Ali no meio a gente tem duas para verificar nível. A lupa é difícil usar, o que mais se utiliza ali é o celular, tá? Escova de aço, se precisar verificar se tem corrosão, talvez uma armadura. Quebrar ali com um martelo, ali logo abaixo, um martelinho de geólogo, uma estrutura, depois verificar se tem o aço, como é que tá, se está corroído ou não. O binóculos, nós temos também dois equipamentos ali que eu vou mandar um vídeo para vocês, tá? O da Bosch e aquele outro ali, o esclerômetro. Uma escada, se precisar acessar alguma coisa, e tem um fissurômetro ali na direita e uma furadeira, tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre esses materiais. Então, normalmente a gente utiliza o giz de cera para verificar se uma fissura. Deixa eu arrancar essa folha aqui. Para verificar, então imagine que a gente tem a fissura, tá? A gente vai riscar a fissura. A gente riscou, esse aqui é um risco de giz, tá? Isso aqui é um risco de giz. Então a gente riscou de giz e se por acaso essa fissura se movimentar, esse risco de giz também vai se movimentar. Então a gente tem um acompanhamento da fissura, tá? Esse é um método mais bem utilizado, vamos dizer assim. Da mesma forma, a gente pode utilizar uma gravata. Esse mesmo risco de giz, imagine que é uma lâmina de vidro. E a gente cola com 2 pontos, com epóxi cola, essa fissura. E a gente colando essa fissura com essa gravata de vidro, né, a gente consegue verificar se essa gravata que é uma lâmina de vidro, se ela cai ou se ela fissura, a gente sabe que essa fissura aqui, ela está se movimentando. Então é para isso que serve a gravata, tá? Gravata. A furadeira ali seria utilizada mais para a questão de eu querer verificar o que tem dentro da parede, né? Eu não tenho um projeto, não sei como é que foi feito, então às vezes com uma furadeira eu consigo verificar o material que está saindo e consequentemente verificar se aquele material é concreto, é argamassa, é alvenaria, né? Mudanças aqui na câmera, senão minha bateria vai acabar. Já acabou, né? E aí eu tive que improvisar aqui, tudo certo. Vou continuar. Aqui no slide, então, como eu disse, vou escrever aqui: enviar vídeos para alunos, tá? Esses vídeos aqui sobre as duas ferramentas que eu acabei não explicando aqui. O vídeo vai ficar muito melhor, tá? Então aqui é aquilo que eu falei no slide, a técnica de riscar ou a técnica da gravata para verificar se é ativa ou passiva. Isso aqui é muito legal, gente. Isso aqui dá para constar no laudo de vocês. Seria o seguinte, olha só esse slide aqui. Então a gente vê um mapa de danos, né? Então, com uma base de uma planta baixa, a gente consegue verificar, por exemplo, que os pilares ali da frente, né, na planta baixa, os pilares escuros, até a gente tem 4 pilares escuros, eles estão com mancha, fissura, desagregação no concreto. Aí logo para trás a gente tem uns que tem 4 linhas no meio. Então a gente tem 1, 2, 3 mais ou menos com 4 linhas no meio, que são manchas e fissuras. E depois a gente tem 1, 2, 3, 4 com manchas, porém sem fissuras, e depois lá atrás tudo branquinho, sem mancha de corrosão ou fissura. Então tá 100%, vamos dizer, esses 4 aí de trás. Então o que a gente consegue enxergar com esse mapa de dano? Que vem uma onda, né? Então, dentro daquela planta baixa ali, vem uma onda da direita para a esquerda de alguma coisa que está degradando, acelerando a degradação da minha estrutura. Mas está torta essa câmera, Jesus? Que está degradando a... que está causando, então, uma degradação da direita para a esquerda, algo que... então, o que poderia ser? Por exemplo, vamos dar um exemplo nesse mapa aí. Então, talvez aqueles pilares que estão piores, da direita para a esquerda, estão com ali tem algum tipo de uma névoa salina, por exemplo. Então, ali está aberto. Vamos imaginar, então, um prédio, onde que a parte de baixo está aberta, ali do estacionamento. E então, os pilares que estão mais próximos
dar mais de cara com o gol, mais de cara com o meio, com o meio ambiente, então eles estão pegando então toda essa névoa salina. E aí essa névoa salina obviamente vai se diminuindo o seu teor de agressividade conforme vai entrando para dentro da estrutura. Pode ser isso? Talvez, não sei. Talvez água também. Então ali a gente tem uma situação onde que tem a planta baixa, né? Então aqui debaixo da minha mão então tá tudo seguro, né? Tem tudo sombra aqui embaixo, os pilares aqui embaixo. E a chuva tá caindo aqui e tal, e esses pilares aqui do canto, que são os pretinhos, estão pegando mais essa chuva ácida, talvez. E aí para dentro ele tem menos essa interação com o concreto. Então pode ser também uma situação. Então quando tu levanta o mapa de danos, é interessante porque quando tu levanta ele, tu consegue entender o que está acontecendo com a estrutura, da onde vem isso, né? Se talvez é só no sul, é uma parede sul que está vindo isso, ou é só uma parede oeste, por que está acontecendo? Então, com base nisso, a gente consegue montar um laudo melhor, tá? Então, com base em todas essas informações que eu passei para vocês, tá certo? Então, isso tudo vai ficar gravado e vocês podem rever quantas vezes vocês quiserem, beleza? Fechou?